Olá, sejam bem-vindos. Era uma vez na tal história inventada. E afinal, do que se trata? Bom, trata-se de uma conversa integrada na iniciativa Leitura, Natal e muito mais. Uma iniciativa, passa a repetição, da Câmara Municipal de Constância nas suas atividades de promoção do livro e da leitura. Como já perceberam, vamos estar à conversa com dois autores portugueses de nomeada e que têm muito para nos contar do seu ano de 2020. Cristina Carvalho, João Toro, antes de mais as boas-vindas e muito obrigado por terem aceito o convite. Obrigado. Muito obrigada, João Morales. Fico muito obrigada também. Ora bem, vamos então iniciar aqui um pequeno périplo sobre o que tem sido a vossa vida, por assim dizer. Cristina, tu por estes dias estás prestes a ver chegar o teu mais recente livro, Almanaque do Céu e da Terra. Na sinopse que já se encontra disponível, ficamos a pensar, isto é um livro de astronomia, um livro de física, um livro de geografia? Elucida-nos um bocadinho, que livro é este? Olha, João, ele já chegou, portanto eu já tenho os meus exemplares, sei que está a ser distribuído neste momento para todas as livrarias, já está online também, nas plataformas, pronto, e na própria editora já se sabe. O que é que isto é? Isto é uma ideia que eu já tinha há muitos anos e esta ideia mantém-se, quer dizer, eu posso repetir isto. Para jovens, digamos. Jovens. Isto é um livro para todos. Mas eu escrevi-me a pensar mais na juventude, efetivamente. Não crianças, porque eu não tenho nenhum livro infantil, digamos assim. Tenho muitos livros que podem ser lidos por jovens, e o facto é que estão 10 no Plano Nacional de Leitura, Exato, a diversos graus de ensino. Pronto. Mas nunca não tenho nenhum livro infantil, digamos assim. Portanto, isto é um livro que são curiosidades ao estilo dos almanaques antigos, digamos assim. Okay. As charnecas, os desertos, as constelações, a noite de São Lourenço, os tsunamis, a alimentação humana, os tremores de terra, o arco-íris, a perseguição não é aos ciclones, é aquela perseguição que fazem agora não me lembro. Tornados, exatamente. Enfim, é este tipo de curiosidades que eu faço um capítulo sobre cada coisa, digo mais ou menos o que é, mais ou menos cientificamente, porque eu não pretendo que isto seja um livro científico, mas digo mais ou menos o que é, e depois construo uma historieta, uma ficção, construída ali na hora, portanto não é nada de maturado, nem estar ali e tal e coisa, não. É uma coisa que eu fiz na altura, à medida que ia escrevendo, por exemplo, os tsunamis. Escrevi uma coisa, outra coisa qualquer capítulo, os ventos, Bóreas, Euto, Noto, Zéfiro, estás a ver? A propósito de qualquer coisa, eu construo uma pequena ficção, pronto. Teve, portanto, a ida à Lua, os primeiros passos na Lua, os planetas mais próximos, o futuro no espaço, essas coisas assim. Teve uma revisão científica do professor Carlos Filhais, de quem eu sou amiga, pedi-lhe, ele aceitou muito gentilmente fazer a revisão científica, portanto, carecia realmente uma revisão científica, embora isto não seja nenhum livro à semelhança dos almanaques antigos, efetivamente. À semelhança de outros livros teus, há aqui uma certa linguagem literária para falar de ciência, até com alguma poesia, arrisco-me a dizer. Enfim, pronto, mas isso é normal. Quer dizer, eu direi que é normal, dada a minha educação, o meu percurso, eu direi que é normal. Pronto. E são assuntos que eu gosto imenso de pegar neles e de desenvolver um bocado e tal. Embora, como digo, eu não sou cientista, nem sequer na área de ciências sou. Mas habituei-me a ouvir falar, habituei-me
a perceber, a tentar perceber, e de facto gosto muito destas coisas. Portanto, isto é dirigido aos jovens, e eu termino, as minhas 2 últimas linhas deste livro não tem ilustrações, não tem nada, isto é para ser lido. Uhum. As minhas as 2 últimas linhas deste livro são as seguintes. Dizer que, se por acaso vocês gostaram disto, acharam piada, gostaram de ler estas curiosidades, eu faço outro. Tenho mais curiosidades na manga. Tenho muitas coisas na manga sobre a natureza, não é? Jardins, sei lá, coisas que me ocorrem, vão ocorrendo. E pronto, e isto saiu a semana passada e eu espero que a malta nova goste disto. Quer dizer, foi Com certeza que sim. João, tu também tens novo romance, lançado há pouco tempo, este Felicidade. E é uma história que arranca em 1973, não é? Passa pela Revolução do 25 de Abril. Quiseste criar alguma articulação entre as transformações das personagens e essa grande transformação da personagem que é Portugal? Obrigado pelo convite, João. Antes de nada, queria dar os parabéns à Cristina pelo novo livro. Por acaso, a capa é muito bonita. Não conhecia a capa, só vi agora. Ora, os parabéns são recíprocos. Daqui para lá, entre zooms, os parabéns também para ti. Mas e também pelas recentes traduções que a Cristina tem tido lá fora, que é sempre importante. Já lá iremos. Ah, é? Ok, está bem. Bom, este livro é... Estou a olhar para a capa dele agora, que está aqui no ecrã. De facto, é uma capa muito anos 70. Exato, sim. E é uma história que eu escrevi no final de 2017, princípio de 2018. E depois deixei ficar assim uns tempos, porque tinha outras coisas para publicar e foi demorando assim, demorou 2 anos até sair. E foi um livro muito fácil de escrever, no sentido em que, quer dizer, fácil não é bem a palavra, mas foi um livro que não me causou grandes complicações, porque tem um ponto de partida uma história que me parecia muito interessante de contar, unir no mesmo espaço temporal 2 pulsões que a princípio não deveriam estar juntas, a Eros e Thanatos, não é? A pulsão de vida e a pulsão de morte. Estão tantas vezes juntas, João. Sim, mas não deviam estar naquele momento, daquele protagonista. É curioso isto por aí, porque estão tantas vezes juntas. Pois estão, mas naquele momento não deviam estar, porque o que acontece àquele miúdo de 17 anos não devia acontecer a ninguém. Não é? Ele conhece estas três gêmeas idênticas. Ele conhece 3 irmãs gêmeas, é verdade? Felicidade, Esperança e Angélica. Sim, são 3 irmãs gêmeas e de um pai estrangeiro e uma mãe portuguesa. Curiosamente, as gêmeas Kopeskas, que é um nome holandês, parte de uma história verdadeira de um holandês que vivia em Portugal e que acabou por combater na guerra colonial junto com o comando de militares portugueses. E morreu por lá, e eu juntei essa história ao facto de querer que as 3 gêmeas tivessem alguma coisa de particular, enfim, as três irmãs Kopesca, né? E a felicidade acaba por ser o objeto da paixão do narrador, mas o que sucede é bastante trágico. E depois essa primeira noite, que acaba também por ser a última, eu não posso estar a revelar mais, senão não, longe de mim. Acaba por ser a última e determina todo o destino do narrador, e o livro está construído como se fosse uma tragédia grega. Mas creio não revelar demais se pedir para falares um pouco sobre um aspecto que é... Tinhas-me perguntado isso, é verdade, sim, desculpa. Sim, desviei-me aqui um bocadinho. Esse panorama de fundo, que eu acho que é muito interessante, porque eu sou de 75, então não tenho recordação exato. presencial desse tempo. Só por interposta pessoa é que podes lá chegar, exatamente. Exato. Portanto, tenho umas vagas memórias ali do final dos anos 70, mas quis recuar um bocadinho na cronologia e colocar esta história antes da Revolução, porque
pensei que era um cenário muito interessante para um narrador que tem um pai muito conservador e uma mãe muito liberal. A mãe leu Avante e é cheia de ideias progressistas em 73, e o pai é um conservador que não está alinhado com o regime, mas também não está alinhado com coisa nenhuma. E achei que era um panorama muito, muito interessante para esta história, porque o narrador tem todo o potencial para ser alguém que faz parte, enfim, que percorre, como qualquer cidadão da época, os passos de uma transição para uma democracia que demorou ainda vários anos a tomar forma. Mas a verdade é que aquilo que lhe acontece aos 17 anos, de certa maneira, impede-o de viver isso. E, portanto, e ela às tantas no livro diz que também gostava, diz com despeito e com ressentimento, que também gostava de ser um desses jovens que andam pela rua a desfaldar bandeiras e a berrar a Revolução Vindoura, essas coisas todas, e ele não consegue. E, portanto, a sua incapacidade está toda ligada com esta fusão entre amor e morte que acontece logo nos primeiros capítulos do livro. E até porque uma revolução tão radical e tão importante como foi o 25 de Abril na altura, não é? É um ótimo pano de fundo para poder depois evidenciar transformações, contrastes, contradições. Sobretudo um pano de fundo que não é vivido, não é? Exato. Ao qual o narrador assiste como se fosse um espectador passivo, e isso eu acho que é um ponto de vista bastante interessante. Exatamente. O teu livro anterior, de romance, tinha sido A Noite em que o Verão Acabou, um policial. Como é que foi esta experiência do ponto de vista da Conceição? O que é que mudou em relação à escrita dos anteriores? Eu gostei muito, acho que se calhar a Cristina também se identifica com esta coisa de não estar sempre a fazer a mesma coisa, e às vezes precisamos de desafios. Vocês têm isso em comum também. Fora da caixa, sim. Sim. Acho que em Portugal às vezes nós temos muito aquela ideia de que um romancista literário deve ser sempre um romancista... Tipo, alguém que faz sempre a mesma coisa e se desvia desse canon, acaba por... Não se passa muito em relação a todas as expressões artísticas, um bocado. Talvez um bocadinho. Um ator de novela não pode fazer Shakespeare, o músico de música tradicional não pode tocar Chopin e por aí afora. Mas depois... Há um pouco esse preconceito, se calhar, não é? Se calhar, mas muita da inspiração que eu vou buscando também em autores que têm vidas duplas, por assim dizer. Por exemplo, o John Banville, que é um autor profundamente literário e depois escreve policiais, que eu gosto imenso. E, portanto, se faz fora de cá, também se pode fazer cá, não é? E deu-me imenso prazer escrever. Os policiais não têm de não ser literários, não é? João, mas tu esqueces que há... não diria há 10, mas diria há 15, 20 anos, o policial era um subgénero em Portugal. Sim. Mas já havia um Dinis Machado? Havia, mas era um caso raro, porque o resto era tipo a coleção Vampiro. Estou provocado, estou só a explicar. Não, percebo. E só com a ascendência do policial escandinavo é que nós começámos a olhar para o policial... Com outros olhos. Sim. E de repente houve um grande setor das pessoas que leem que gosta muito de ler policiais e que já não desconsidera, porque antes era considerado um subgénero. É verdade. Muito erradamente, naturalmente. Pois, muito erradamente. Cristina, em final de 2019, acho que não estou errado, saiu este Ingmar Bergman, O Caminho contra o Vento. Se calhar começava por te perguntar o porquê deste título. Porque, quem esteve naquela ilha onde ele viveu, foi o meu caso, em 2019 por 2 vezes, quem esteve naquela ilha que ele escolheu para viver e para se retirar completamente, enfim, trabalhou muito, entretanto, porque ele viveu na ilha 40 anos, portanto, ele chegou à ilha com 41 ou 42 anos e viveu até aos 89, portanto, viveu muitos anos. Mas naquele espaço de tempo que ele viveu, lá trabalhou muito fora. Tinham ela e ia de helicóptero, que era uma coisa fantástica, porque a pessoa para sair dali, para chegar lá leva um dia inteiro de viagem, mas havia, enfim, ele tinha possibilidades e, portanto, tinha helicópteros que o levavam diretamente a Estocolmo e a Visby, que é a capital da ilha-mãe, que é a ilha de Gotland, enfim, mas eu não vou aqui estar a alongar. Porquê contra o vento? Porque tem tanto vento, mas tanto vento. Quando eu saí do pequeno avião da SAS,
E fomos a pé até ao aeroporto, portanto não havia nem mangas, nem autocarro, nada, portanto é um aeroporto relativamente pequeno e o avião para e tu vais a pé. Eu digo assim, bom, eu já tinha escrito metade do livro. Realmente é um vento absurdo, embora nos dias que eu lá estive, da segunda vez, não houve vento. Foi engraçado. Bom, mas eu sabia que havia muito vento. E havia. O que é que acontece? Portanto, isto, bom, é um título metafórico, não é? Claro, claro que sim, claro que sim. Caminho contra o vento, quer dizer, o único caminho da vida dele ali, não tem outra possibilidade, não tem nada, aquilo não tem nada. É enfrentar o vento nada. e outras agruras, imagino. Ele tem mesmo que enfrentar a intempérie e a ventania quando sai de casa todos os dias para dar o seu passeio para a praia. Tal como teve de enfrentar as suas intempéries pessoais, arrisco. Com certeza, pronto, portanto. Tu disseste numa. Eu digo assim, isto não pode ser outra coisa, porque este homem realmente. Tu disseste numa entrevista que deste sobre o livro, as pessoas não conhecem a face oculta de Ingmar Bergman. Eu o que é que descobriste sobre ele que não sabias? Eu não posso agora estar aqui a falar. Não é uma coisa exaustiva. Então depois comecem, sai daí, Pio! Sai! Desculpem, mas isto ficamos a descobrir que o gato da Cristina Carvalho se chama Pio. Antonino Pio. Antonino Pio. Mas a gente abrevia. Temos de fazer uma vénia, certamente. É um imperador romano. Mas sim. Assim, um aspecto que te tenha surpreendido quando estavas a preparar o livro e que disseste, olha, nunca tinha pensado nisto, nunca tinha visto isto, nunca... Só indo lá àquele sítio onde ele fez construir aquela casa, que aquilo é um barracão comprido, é uma casa feita de novo, uma casa, enfim, pronto, é uma casa. Não é aberta ao público. Eu tive muita sorte, foi muito bom, porque tive contactos muito bons com a Fundação Bergman e pessoas que o conheceram pessoalmente. Eu tenho 2 amigos suecos que foram amigos íntimos de Ingmar Bergman. Isso conheci-os. Claro, foi uma mais-valia para o livro. Ficaste a olhar para os filmes dele de uma forma diferente? Não, eu acho normal. Acho normal. Ele tinha que ser. É que os filmes dele têm que ser. Repara, o Ingmar Bergman fez mais de 80 filmes. Nós aqui em Portugal conhecemos para aí uma dúzia, 12, 13. Exato. Portanto, há dezenas de filmes que nós nunca vimos aqui. Agora, é uma personagem, é uma pessoa, foi uma personalidade interessantíssima. Para mim, para o meu gosto, ele não é amado na Suécia. Ele não é amado, as pessoas não gostam dele, por várias razões. Queres enumerar alguma? Ouve lá, não podemos estar aqui a falar de Ingmar Bergman. Tu é que começaste a fazer o livro, a culpa é tua. Há 2 razões muito fortes que eu digo no livro. Eu gosto muito de escrever romances biográficos. O João Porto já deve ter percebido. É uma coisa que eu gosto de escrever romances biográficos. Gosto de mergulhar ali. Agora, dá-te muito trabalho. Claro. É um tipo de literatura que dá realmente muito trabalho. E tu, para perceberes o que é que tu tens que... isto para te chegar, para responder à tua pergunta. Porque é que eles não gostam dele? Eu tentei desmontar essa ideia completamente. Porque para mim, realmente, essa ideia é falsa. Mas não, como é que se pode desmontar uma ideia de décadas de um povo sobre uma pessoa? Não podes, não consegues. Uhum. Ainda por cima és uma estrangeira a escrever sobre... Portanto, por ter a fama que ele tem de ter fugido aos impostos, não fugiu. E eu garanto que ele não fugiu, vê lá tu. Eu tenho a minha tese, tenho a minha teoria. E não sai daqui. Nunca ninguém me perguntou nada lá, mas eu tenho a minha teoria e defendo-a até ao livro. A fama dele ter fugido aos impostos, e foi de tal modo que ele teve que sair da Suécia e viveu 9 anos na Alemanha, não podia lá entrar. Porque se lá entrasse, aquilo caía tudo em cima. Pronto. E a outra coisa, porque não gostam dele também, que eu também desmonto
neste livro é o facto de dizerem que ele tinha ideologia nazi. Uhum. É a coisa, para mim, é a coisa mais absurda do mundo inteiro. Percebi perfeitamente porque é que houve um período na vida dele, tinha 16 anos, ele, quando isto se passa, ele tinha 16 anos. Porque é que ele, o que é que lhe aconteceu para ficar com esta fama? E a dos impostos também tenta E quem ler desmontar. o livro perceberá melhor isso. Eu acho que sim. Pelo menos a minha ideia. Percebe a minha ideia? Não é percebe essa, exatamente. o que realmente se passou, nem eu sei. Mas as pessoas estudam, investigam, pesquisam, aprofundam, mergulham e têm as suas teses. Diabo. Claro. Então não se sabe nunca nada, não é? Claro que sim. É isto. Oh, Cristina, e porquê que os teus romances biográficos são sempre sobre suecos? Já lá iremos. Oh, João, tu andaste a ler os apontamentos. Tu andaste a ler... Não, é verdade. Não é verdade isso, João Cordo, mas está bem. Estou a brincar, desculpa. Não é bem do serem. Mas o último era sobre a Selma Lagerlöf. Pronto. E agora sobre o Bergman. Iremos falar disso mais à frente. Foi o penúltimo. Foi o penúltimo, ok. Aliás, se não contarmos com o Almanaque do Céu e da Terra, pronto. Ou seja, em 2018 foi a saga de Selma Lagerlöf. É sueca, sim senhora. E foi o Ingmar em 2019 e em 2021, na primavera, há de sair. Pronto. Depois, quando o João me fizer a pergunta, eu digo que... Mas não escrevi só sobre suecos. Escrevi o romance biográfico sobre o Modigliani. É verdade, sim. Eu estava só a provocar, Cristina. Meus caros, ordem à mesa. Ordem à mesa. João, entretanto, publicaste também recentemente... O de Chopin eu tenho, que é o Noturno, não é? É o Noturno, sim. Exatamente. Sim. Publicaste recentemente este manual de sobrevivência de um escritor. Isto é o quê? É um guia? É um repositório de reflexões? É um conjunto de truques e dicas? Onde é que querias chegar com isto, de alguma forma? Olha, não é isso tudo ao mesmo tempo. Não é nada disso, mas não é, não, pois não é. Começou como uma brincadeira comigo próprio ao longo dos anos. O primeiro texto que aparece nesse livro já data de 2014. Uhum. Mas, enfim, foram umas ideias que eu fui pondo no papel, como por causa das aulas de escrita literária, que eu já vou dando há muitos anos. Uhum. Também um bocadinho para... No princípio era complicado para mim dar esse tipo de cursos. Porquê? Porque havia toda uma ideia da escrita criativa, uma coisa que era uma coisa americana, muito formatada, muito não sei o que mais. E portanto eu com o tempo fui alterando o programa que eu fazia com os meus formandos para transitar de um programa de escrita criativa para um programa de escrita literária ou de escrita que estivesse direcionada para a escrita de romance, por exemplo. Que é aquela... Até porque eu arrisco-me a dizer que o facto de teres um pé no guionismo também está relacionado com todo esse processo, não? Sim, mas eu não acho nada... Quer dizer, eu não acho que o problema é darmos o nome de aulas a estas coisas, não é? Porque colocamos logo um peso de aprendizagem que eu acho que não é verdadeiro. O que acontece nas minhas sessões, é para assim dizer, é que eu tento partilhar com os meus formandos aquilo que é a minha tradição literária. E, portanto, vamos a vários lugares, vamos aos clássicos russos. Mas acabas por abordar técnicas... Realismo inglês do século XIX, vamos ao século XX. João, mas acabas por... Ou seja, às vezes... não é apenas um elencar histórico. Não é nada disso. Pronto, também acabas de meter qual é a tua intervenção sobre essa história, não é? Ou como é que tu entendes, como é que tu a tens trabalhado, como é que eles podem tirar partido desses elementos. Acredito sim, vamos passando um bocadinho também pelo lado técnico, mas neste livro, por exemplo, as coisas que eu fui escrevendo ao longo dos últimos 7 anos vieram aqui parar mais ou menos, porque eu quando pensei que podia fazer um volume com vários capítulos sobre o processo de escrita ou sobre este ofício, queria fazer uma coisa íntima, não queria fazer
manual de técnica, porque acho que isso já foi feito e melhor feito por outros escritores. Por exemplo, o Mário de Carvalho tem um livro muito bom, que é muito mais, que é um livro muito mais, não direi técnico, mas direi muito mais oficinal que o meu, não é? E eu queria fazer uma espécie de quase diário íntimo das preocupações de um escritor. E, portanto, há capítulos que não têm absolutamente nada a ver com técnica, nem sequer têm a ver com escrita. Eu estou a ouvir e estou a pensar, nós ultimamente até temos assistido à chegada a Portugal de várias traduções de livros um pouco dentro do que tu estás a dizer. Estou-me a lembrar do Neil Gaiman, estou-me a lembrar da reedição do Stephen King, obviamente, do Ray Bradbury. Ou seja, são tudo exemplos de autores que, a dada altura, sentem essa necessidade de sentar-se à mesa com os seus leitores, digamos assim, não é? Eu acho que a reedição do King, eu não sei se teve alguma coisa a ver com isso, mas eu tive uma conversa com o Rui Coceiro há uns tempos, acerca desse livro, precisamente. Pai, há menos de um ano. E falei-lhe desse livro, disse que era um livro que eu recomendava sempre aos meus estudantes e que havia uma edição portuguesa, mas que estava esgotada há muito tempo. Há muito tempo, exatamente. E de repente ele apareceu, e acho que foi pelas mãos do Rui, ainda bem. Mas é um livro muito interessante e o que eu gostei mais no livro foi a maneira como o Stephen King não teve medo de se expor. Um tipo que é tão famoso e que tem tantos milhões de fãs e admiradores pelo mundo inteiro, não tem medo de revelar às tantas que houve uma fase da sua carreira, quando ele estava a escrever o Carrie, que estava completamente agarrado às drogas e a mulher teve que ir ao escritório dele, esvaziar-lhe o cesto do lixo e dizer: olha a porcaria que tu andas a consumir. E tiveram que fazer uma intervenção porque senão o homem morria. E portanto, eu acho que isto é de uma coragem enorme quando já se tem uma carreira e não se precisa disto, não é? Seria interessante traduzirem agora o do Philip K. Dick também. Exatamente. Esse eu nunca li, por acaso. Também, pegando o que tu estás a dizer, tem algum fundamento, sim senhor. Mas isso... portanto, isso ao invés de me fazer repudiar o Stephen King, olha e tal, é um... Não, de modo algum, ampliamos, aumenta a empatia, exato, é um ser humano. Exato, é um ser humano que tem as suas dificuldades, como todos nós. Claro. Só dá uma dimensão humana ao autor, exatamente. Olha, mas só para terminar, João, essa questão... João, esse livro, este teu livro, não o Bom Inverno, o anterior, estávamos a falar, tem um grande título que dá pano para mangas. Sim, tem um título fantástico e depois o subtítulo ainda é mais fantástico. E só para terminar, sim, Cristina, é isso mesmo. Eu tentei fazer uma espécie de exposição íntima do que é que um escritor faz para sobreviver e de como é que se sente em relação a muitos assuntos. Tanto que há capítulos que se chamam Inveja, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que é uma coisa interessantíssima de se ver em nós próprios e no mundo. Depois há um capítulo que se chama A Fé, que é uma coisa que a princípio não teria nada a ver com escrita. Há outro capítulo que se chama O Tédio, que é uma coisa que eu acho que faz muito parte da vida do escritor, etc. Muito bem. Este foi também o ano da reedição deste livro Bom Inverno. Achas que ele envelheceu bem? Não sei porque não o leio há muitos anos. Não faço ideia nenhuma. Mas não houve qualquer reação, ninguém fez nenhum comentário. Não, eu acho que... Não, porque este é dos meus livros... Este livro tem quantos anos? Este livro tem 12. Este livro já tem uma idade... É quase uma geração de leitores, não é? E esta já deve ser tipo a 10ª ou 12ª edição. É um livro que vendeu muito na altura, depois continua a vender ao longo dos anos. E eu tenho uma relação já muito distante com o livro, já não... Nem sequer me atrevo a abri-lo, porque eu fico um bocado horrorizado com o que eu fazia há 12 anos, ou há 15, ou há 20. Eu fico horrorizado às vezes com o que eu escrevi há 3 ou 4 anos. Ou até mesmo ontem. Portanto, às vezes. Cristina, falávamos há pouco. Este tem sido, de facto, um dos teus grandes sucessos e um livro que causa uma admiração muito transversal. O Gato de Uppsala, não é? Ele está, de facto, no Plano Nacional de Leitura, mas é um bom exemplo daquilo que dizias há pouco, de um livro que poderá ser entendido como um livro para jovens, mas que obviamente é muito mais que isso. Sim, e tem que ser leitura acompanhada, de qualquer forma, mesmo que seja para... Nunca menos de 12 anos, 13, mas mesmo assim tem que ser
que é muito metafórico, não é fácil assim para um miúdo, mas é um livro que é muito atrativo ao mesmo tempo, eles gostam, os jovens, lá eu É uma história de amor, mas ao mesmo tempo é um romance de crescimento, não é? Como se costuma dizer. Sim. E os miúdos gostam imenso deste livro, é um facto. Gostam muito. E ele vai ter uma edição alemã, não é? Que é esta capa que nós temos aqui. Vai ser apresentado na Feira do Livro de Leipzig, em 2021, onde Portugal é o país convidado. Precisamente. E tem esta capa magnífica do José Manuel Castanheira. Esta capa é... Falavam de capas há pouco, olha que esta... O quadro que ele fez... Esta capa está de facto muito bem esgalhada. Como nós sabemos, não é? Pintor e cenógrafo José Manuel Castanheira. Sim. Ele é professor de arquitetura na Faculdade de Arquitetura, é professor de arquitetura, e depois é especialista em cenografia. Exatamente. Teatro. E também é pintor, e etc. Enfim, ele tem um quadro. Aqui só se vê um bocado. O navio não entra, isto é uma composição já gráfica. O quadro original... Isto é o tal navio Vasa que surge na história. Esse é o Vasa, é. O navio de guerra construído por ordem do rei da Suécia, não é? Sim, a história é à volta do naufrágio do Vasa, que foi um naufrágio em 1620. Importantíssimo, quer dizer, importantíssimo. Portanto, é uma história baseada no naufrágio. Escrevia num instante. Eu escrevi este livro num instante, porque eu tinha que saber o fim da história, portanto eu tinha que escrever, eu não fazia ideia o que é que ia sair dali. É ótimo ouvir um autor dizer eu tinha que saber o fim da história. Não, sim, é maravilhoso. Mas é verdade, quer dizer, eu fui escrevendo e aquilo... O João sabe como é que é, a pessoa está claro, a escrever. Mas é agradável. Percebes? É agradável. Quando está a correr bem, que nem sempre corre, mas quando está a correr bem, tu quer... Ora, eu não sabia de facto o fim da história e foi à medida que eu ia escrevendo que aquilo tudo se foi desenrolando. Foi muito bom. Foi um livro que me deu uma grande alegria. E acabou por fazer sentido o final da história. Eu só queria fazer notar que o Uppsala também é na Suécia. João, já lá vamos. Eu para a próxima contrato. Assim não pode ser. São 3. Exatamente. É 70 km de Estocolmo. Isso aí não há nada a São fazer. 3. O ano passado, na Biblioteca Municipal do Uppsala, com este livro, com uma contadora de histórias brasileira, foi uma sessão para os miúdos, foi giríssimo. Imagino que sim. João, entretanto, não ficção, publicaste também este livro que nós estamos aqui, 12 Passos para a Recuperação. Um livro escrito para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. O que é que podes dizer sobre este livro e sobre o seu processo de elaboração? Que é algo bastante distinto dos restantes livros que tens feito, naturalmente. Olha, sim, esse livro foi uma encomenda e cada escritor escolhe um tema, não é? Eu gosto muito desse tema. Acho que é um tema difícil, marginal, complicado de se chegar lá. Demorei muito tempo. Levou muitas entrevistas, muita pesquisa, muita leitura também sobre o que é isto dos 12 Passos, o que é isto dos Alcoólicos Anónimos. Ainda não tínhamos dito essa. Exato, o tema é isso, exatamente. Sim, como é que começou, como é que existe, porque é que existe, não é? E porque é que o anonimato é um princípio tão importante para quem está nesse tipo de programas. E portanto foi para mim uma descoberta, porque é investigar um tema que não quer ser investigado. Exato. São sempre os melhores temas, e manter o anonimato também das pessoas envolvidas. Claro, que primam pela descrição por motivos evidentes. Claro, sim. Qual é que foi a maior dificuldade ao fazer este livro? Foi compreender como é que a coisa tinha começado e depois ao fim de motivos, quer dizer, como tinha começado, não, como é que funciona. E eu só percebi como é que funcionava quando alguém me contou a seguinte história. O tipo que fundou os Alcoólicos Anónimos, que se chamava Bill Wilson, que ele próprio um alcoólico, fundou o programa por volta de 1935. Ele
conta na sua história que teve uma espécie de despertar espiritual quando estava à beira da morte no hospital em Nova Iorque, portanto a morrer de alcoolismo, e que houve um dia em que se pôs de joelhos e que pela primeira vez rezou e pediu a Deus que o ajudasse, se é que ele existia, não é? E que nos 6 meses seguintes, depois desse seu despertar, passou esse tempo a ir aos bares e a ir buscar os alcoólicos e levá-los para casa e a tentar fazer com que eles tivessem o mesmo tipo de despertar espiritual que ele tinha, o que é completamente impossível, porque as pessoas são todas diferentes. Epifania por encomenda não funciona. Epifania por encomenda, sim, não funciona. Não funciona muito. E que a solução só lhe surgiu quando ele foi ter com a sua mulher, que se chamava Lois, que era uma mulher cheia de paciência, para ele, e lhe disse: olha, eu desisto, eu vou buscá-los aos bares, trago-os cá para casa, falo com eles e todos recaem, todos recaem. E a Lois voltou para ele e disse: todos não, tu não recaíste. Exatamente. E foi aí que ele percebeu o que era o programa. Não se tratava de dar um despertar espiritual, como tu dizes, por encomenda às pessoas, mas sim, se eu ajudar o próximo, eu consigo manter-me sóbrio. E, portanto, foi assim que surgiu o programa e foi aí que eu percebi como é que aquilo funciona. Muitíssimo bem, muitíssimo bem. Cristina Carvalho, a saga de Selma Lagerlöf. Este livro já era uma ambição antiga, já era uma ideia antiga. Era uma ideia muito antiga, muito antiga. E eu comecei a escrever um outro livro neste ano, em que 2017, finais de 2017. Ele saiu em 2018. Em 2017, tipo outubro, foi no fim do verão. Eu comecei a escrever um romance biográfico de uma outra pessoa que não posso dizer quem é. Sim. Mas não posso, não interessa. Sim. Mas não foi possível concretizar esta ideia dessa outra pessoa. Não por mim, mas pela pessoa que está muito viva. Bem. Não, pronto. E eu digo assim, Ana, pai, que chatice e tal, já tinha escrito bastante e tal, já tinha começado a ler e a estudar e a ver coisas, pronto, desisti. E depois, de repente, lembrei-me assim, olha, e se eu escrevesse aquele meu amor antiquíssimo, da Selma Lagerlöf, vai-me dar imenso trabalho, vou ter que lá ir, não é? O que não é sacrifício nenhum, devo dizer entre aspas, bem entre parênteses, mas realmente apresentei a ideia ao meu editor, Francisco Val, Roja d'Água, apresentei a ideia e ele aplaudiu-a logo. E por ter aplaudido esta ideia da Selma, estou a falar desta ideia da Selma, e por ter deu-me ânimo, deu-me vontade, não é? O que te fascina na Selma Lagerlöf? A Selma Lagerlöf, lá está, é também uma figura incrível, extraordinária, quer dizer, na boca do meu biografado atual, o tal que vai sair para o ano, na boca dele é uma parola que só sabe tirar leite às vacas, puxar as tetas das vacas para tirar leite e fazer farinha. Na boca do meu biografado atual é uma parola, uma campónia, uma provinciana. Mas não terá sido isso que te cativou na figura de Selma Lagerlöf? Não. Então, porquê é que ela te entusiasmou? Esta é uma figura, é uma mulher que nasce em 1858, morreu em 1940, foi a primeira, pelos livros dela, principalmente o primeiro livro dela, que foi um sucesso planetário, passado um mês. Repara, ela tem um livro que escreve com 30 anos, que é lançado na Suécia em 1891, se não estou em erro. Ela tinha 30 ou 31 anos. Passado um mês estava traduzido nas principais capitais da Europa. Esse livro foi passado, já vou dizer qual é, a cinema, a teatro, com encenações brutais. Eu vi uma. A ópera, enfim, quer dizer, e de facto o livro está publicado em Portugal, está traduzido. Ela tem uma obra muito vasta, mas tem poucas traduções em Portugal.
Esse livro está traduzido em Portugal e chama-se A Saga, a Lenda de Gösta Berling, à sueca Gösta Berling. Esse livro vale a pena um escritor conhecer esse livro. É importante um escritor conhecer esse livro. Eu já não digo o grande público adora. Um escritor é importante ler esse livro. É um livro extraordinário, composto em pequenos capítulos, pronto, passado num sítio. Eu estive lá naquele sítio. Bom, mas não interessa. A mulher, então, a senhora Selma Lagerlöf, teve uma vida muito bem distribuída. Ela foi uma defensora feminista até morrer, até à morte. Ela deu muitas conferências nessa Europa, por toda essa Europa, muitas conferências em universidades. À medida que Ias a dizer há pouco, foi a primeira... Como? Ias a dizer há pouco no início, foi a primeira... Foi a primeira mulher a ganhar o Prémio Nobel. O que não é de menos importância, não é? Foi a primeira a ocupar um lugar na Academia Sueca, que já não era ocupado, que nunca tinha sido em quase 300 anos. Foi a primeira mulher a ocupar o lugar número 7 da Academia Sueca. Primeira. Foi a primeira mulher a ser doutorada honoris causa. Ela era homossexual, viveu com duas mulheres, uma viveu com ela 40 anos, mais ou menos, a outra viveu 21 porque morreu, a outra, entretanto, também era escritora. Relações prolongadas, ainda por cima. Sim. Como? Relações prolongadas no tempo. Sim, não havia razão para não serem prolongadas, amavam-se, quer dizer. Pronto. Estavam-se bem, trabalhavam juntas. E ela teve um final de vida feliz, eu acho. Eu tive a sorte também, eu estive por lá, tive 2 vezes na fundação, que hoje é uma fundação, a casa dela, que tem milhões de visitantes, milhões. O sítio é espantoso. Mas a segunda vez que eu lá estive, tive uma visita guiada, porque aquilo é uma fundação e funciona como museu, não é? Pronto, e tem aquelas cenas dos museus, as caminhonetes com as criancinhas, aquelas coisas, os japoneses, todos a saírem das caminhonetes, aquelas cenas. Os japoneses estão em toda a parte, até na Suécia. Estão em toda a parte. Portanto, tem isso. Da primeira vez eu estava integrada num desses grupos também, lá bestial. Da segunda vez que lá fui, nesse mesmo ano, já tinha uns contactos e tive uma visita guiada só para mim. E ficaste maravilhada, como é fácil de entender. Não, é que eu vi coisas que o público não tem acesso, não é? Olha, e diz-me uma coisa, agora sim, se calhar pegava naquilo que o João estava a dizer há pouco. Consegues perceber esta empatia que tu tens de facto, não digo só com os autores suecos, mas com o norte da Europa, de uma forma geral. Nós também já conversámos diversas vezes, até em outros contextos, e tu tens de facto, não digo um fascínio, mas uma grande empatia e uma grande admiração pelo universo do norte da Europa. É mesmo podes dizer fascínio, porque mas consegues perceber porquê? Não sei. Não sei, é que não sei. Paulo, não estou a... Claro que sim, é pura curiosidade. É a mais pura das curiosidades. Não sei. Sei que tudo me empurra para aqueles cenários. Ok. O ar. Eu às vezes estou a estender a roupa aqui em minha casa, estou ali num sítio ao ar livre, que nós chamamos pátio aqui. Estou a olhar para o céu, mas isto é vulgaríssimo. Eu estou a olhar para o céu que está por cima de mim e depois depende, se está muito azul, muito azulinho, muito cheio de sol e tal, não me diz nada. Mas quando há aquelas tardes brancas, aquelas nuvens baixas, aqui há muito, estamos no oeste, estou a 1 quilómetro do mar, aquelas nuvens, eu não estou aqui, eu estou noutro sítio e esse sítio é lá. Mas é muito estranho, mas eu já quando era miúda, eu tenho uma memória de infância com 6 anos, eu morava em Coimbra nessa altura e viemos para Lisboa, eu tinha 7 anos, em 1957. Eu tenho uma memória de infância, eu em Coimbra, nos Olivais, a atravessar a rua com a minha mãe, essa memória, e eu não estou ali, eu estou noutro sítio. Não, pronto.
não vou agora armar-me aqui em mística, não é? Em coisas extraordinárias. Não, mas que realmente tudo. A Zona Norte é a minha zona. Muito bem, muito bem. Olha, tem sido um gosto falar convosco, estamos mesmo a terminar. Ora bem, nós estamos em época de Natal, portanto eu vou-vos pedir para sugerirem, cada um de vocês, um presente. Cristina, que livro oferecias ao nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa? Não sei lá. Neste momento. É uma boa pergunta. Só falta uma boa resposta. A pergunta tramada, João. Eu podia lhe oferecer um livro que eu acho uma obra-prima, realmente, que eu tornei a reler este ano. Eu este ano, por conta só para terminar, mas por conta deste biografado que eu estou agora a terminar e que vou entregar agora, mas à custa dele eu não li quase nada. Só li coisas dele. Só reli, tornei a reler coisas dele. E esse livro é? É a biografia do Strindberg, do Augusto Strindberg. O João Toro estava agora a falar, toda a gente sabe quem é o Strindberg, não é verdade? Pronto. O João estava a falar nos alcoólicos e eu estava-me a lembrar do Strindberg, porque sou pessoa e era com absinto e coisas assim, mesmo assim, pronto. Faz uma coisa, João Morales. Uhum. Sabes onde é que era o Strindberg? Deixa-me adivinhar, não era do Japão. Strindberg. Johann August Strindberg, 1849-1912. Não, é uma figura, faz favor. Tu és mau, João. Não, estou só a brincar. Mas estou só a notar aqui um padrão. Eu, como li, eu passei o ano inteiro, desde janeiro, desde novembro, a ler coisas do Strindberg, mas reli, entretanto, logo no princípio do ano, um livro que depois dei ao meu marido para ler. Ele nunca tinha lido. Ele está... A vida dele agora é escrever artigos. Vamos para o professor Marcelo, a biografia do Strindberg. Marcelo, eu vou dizer qual é o livro que eu lhe recomendava. O Frankenstein. O Frankenstein. Pronto, já não é mau. João, e tu, que livro oferecerias ao ex-presidente norte-americano Donald Trump? Ei, porquê que eu levo com o Trump? Há pouco disseste que era uma pergunta tramada para a Cristina. Não quero que isso é ainda mais difícil. Mas como é que se oferece um livro a uma pessoa que não sabe ler? É um bocado complicado. Ele não sabe ler, quer dizer, não sei. Tinha que ser uma coisa com bonecos. Olha, oferecia-lhe aquele livro do tipo ilustrador americano que se chama Mouse, sabes? Do Eisner, Will Eisner. Exatamente, sim. Olha, oferecia-lhe esse, porque aí ele tinha duas vantagens. Uma, como tem bonecos, ele se calhar percebia. E depois também é um livro sobre a tolerância, sobre a intolerância, exatamente, sobre a dignidade humana, coisas que ele também não conhece muito bem. Portanto, magnífica sugestão, terminamos com banda desenhada. Meus caros, foi um gosto estar à conversa convosco. Obrigado. Foi um gosto também estarmos à conversa convosco. E continuem, Natal, história inventada. No fundo, é a história da literatura. Festas felizes, um Feliz Natal, um bom ano novo, 2021, tudo bem a todos nós. É o que é. Bom Natal, muito obrigado. Bom Natal. Obrigado.